dia antes dos americanos chegarem, eles falaram para nós, olha, vocês vão, amanhã cedo, vocês vão para a pedraria, todo mundo vai trabalhar lá. Não vamos mais para lá. Tudo bem. Aí começou conversa e tudo, sabe? Eu não sei, os boatos são sempre grandes. Então, muitos falaram para nós, olha, seria bom não ir para a pedreira amanhã, porque eu acho que eles vão explodir a pedreira com todos nós. Que eu acho que realmente era a intenção. Mas não chegou a isso, porque justamente naquela mesma noite eles se mandaram todos. Nós acordamos de manhã, não tinha ninguém. O campo estava vazio. Só nós. Não tinha guardas, não tinha nada. A gente começou aos poucos a sair, perguntar o que acontece, não tem nada. Então fomos na praça, onde se vai? Naquela praça de seleção, de apelo. O portão era um grande portão, alto, não dava para fazer do outro lado. Que eu me lembro que nem hoje, de repente, chegaram uns lá e a portão era assim, abriram o portão para ver o que se passa do outro lado. Quando abriram o portão, estava chegando um tanque de guerra, com na frente 2 batedores motociclistas. Quando vimos isso, todo mundo começou a correr, gritar, se esconder, porque não dava. Quem sabia a diferença? Mas era um tanque americano com 2 soldados americanos que estavam chegando no campo. Eles chegaram, pararam no meio do campo, o tanque parou. Aí já vimos de que se trata. É isso, que os americanos, eles começaram a jogar para nós chocolates, coisas, começaram a jogar na multidão, a multidão brigando para pegar. Sabe como que é? Esse negócio de dar para nós essas coisas, no fim fez mais mal do que bem. Porque muita gente subnutrido comer essas coisas. Mas logo no dia seguinte organizaram um campo, assim, fora no gramado, organizaram um campo, vieram médicos, vieram enfermeiros, organizaram uma cozinha e começaram a distribuir, começaram a nos tratar, banho, essas coisas, sabe como que é? Nos colocaram dentro de uns tanques, assim, uns tanques com uma... É um tanque para desinfetar. Esses tanques tinham assim, uma matéria assim, meio que nem cola, que colava em todo o corpo. A gente entrava daqui, ficava isso. Depois disso, nos davam banho, aí todo o corpo ficava numa maneira mais protegida. Eu não sei, isso não existe, acho que hoje, ou talvez sim. E começaram a nos alimentar, assim, não assim indiscriminadamente, porque esse negócio de muita gente, quando chegaram, que estavam jogando, nem todo mundo pegou, mas quem pegou só foi para o mal, que depois ficou doente. O meu sonho era comer. Simplesmente sentar. A primeira coisa que eu fiz, quando fui na cozinha americana, eles queriam me dar um prato, sabe, que era uma cozinha do exército. Então, eles serviam soldados, e realmente para nós também, porque lá não tinha separado. Quem chegou foi uma divisão, e eles tinham aqueles pratos, que nem esse, divididos, servia tudo. O meu sonho, eu vi um pão, eu não queria nada, eu pedi o pão, eu sentei com o pão e comecei a comer o pão. Era um pão talvez desse tamanho. E aquele hotel que mostrei na foto. Qual é o nome? Hotel zum Goldenen Kreuz.
traduzido Kreuz, Cruz Dourada. Ele foi requisitado pelo exército e nos colocaram lá dentro. Quer dizer, uma parte, outra parte não sei, foram mandados para outros lugares. Belo dia, eu recebi uma carta da instituição para me apresentar que tem um questionário para mim para preencher. Eu fui lá e lá me perguntaram, olha, nós recebemos uma carta que existe um tal senhor Klein, Schulem Klein, morando atualmente em Bruxelas. Isso é tua família? Falei, realmente eu me lembro que meu pai tinha um irmão. Ele é do Pochno, ele é nascido no Pochno e tal. Então ele é meu tio. Então, tá bom, então é você, nós vamos nos comunicar com ele, vamos dar você nos deixa teu endereço e tudo. Passou um pouquinho de tempo e eu recebi, como demorou um pouquinho, porque no meio tempo eu resolvi fazer uma pequena viagem para a Itália, na época. Porque, sabe, nós éramos livres para ir, eu já era restabelecido, então fui para a Itália. Isso era em 46 já. Quando eu voltei, recebi um recado para me apresentar, que veio tal, que justo foi comprovado que um tio meu e tal, já veio uma carta que ele está mandando uma pessoa que ele quer que eu venha para Bruxelas. Os primeiros tempos, morei um certo tempo na casa do meu tio e acho que depois de uns meses eu comecei a sair com, quer dizer, não assim, mas sair assim, me levavam a minha atual esposa, quer dizer, na época prima, começamos a sair com outras amigas e começamos a sair só para, como diz, socializar. Para socializar. Aí, depois de uns meses, hoje se diz que queria namorar. Então, comecei a namorar a minha prima. Aí, comecei a pensar em algo sério, apesar de ser novo, mas a situação era diferente na época. Realmente, nós casamos. Os meus sogros falaram que eles não querem mais ficar na Europa. Eles sempre, quer dizer, eles já faleceram, mas eles sempre estavam se lamentando. A grande tragédia da vida deles era ter perdido o filho deles. Eu não conheci, que era a minha sogra, só vivia pelo filho. Era, sabe como que é. Nunca esqueceu. Todo dia lembrava e falava, então eles queriam viajar fora. E eu também era disposto para viajar, então eu tinha falado, eram meus amigos que eu estava ali contando antes, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu podia ter ido fácil, porque como eu era DP, podia entrar nos Estados Unidos, um visto de imigração podia ter. Como os meus sogros não podiam, então, na época, achamos a Bolívia. Então, nós fomos para a Bolívia, nós conseguimos, eu não era, eu tinha só permanência na Bélgica, podia permanecer, mas não era cidadão. A minha esposa não nasceu, ela veio com 6 meses para a Bélgica. E a Bélgica é um país diferente de que qualquer outro. Porque em todos os países da Europa, nasceu
independente dos pais, é cidadão. Na Bélgica, não. Se os pais não são belgas, o filho nasce, ele não é belga. Com 18 anos, ele tem direito a optar pela nacionalidade. Só a optar e se torna cidadão. Então resolvemos para ir para a Bélgica. Para a Bélgica, desculpa. Nós vamos ir para a Bolívia. É o único lugar onde os meus sogros podiam arrumar um visto. Então nós também fomos. Inclusive nós fomos separados. Eles foram via Argentina de navio e nós fomos de navio também via Chile. Eu cheguei na Bolívia, eu fiquei muito decepcionado, inclusive entrei numa depressão, porque eu já tinha morado 5 anos em Bruxelas. Eu já era uma pessoa recuperada, não tinha mais traumas de guerra, estava casado, tinha uma criança acho que o Alex tinha, espera um pouquinho, não, ele nasceu, já tinha 3 anos, não? 48? 4 anos. 3 anos e meio, acho que não tinha completo 4 anos. Eu já vivia relativamente na Bélgica. Bélgica, Bruxelas é um país ocidental, bem avançado, sabe, morava bem, já tinha minha oficina, quer dizer, após guerra era bom. De repente eu cheguei num país atrasado. La Paz índios sentados na rua, sabe como que é? Prédio de elevador não tem. Em toda La Paz, na época, tinha 2 prédios que tinham elevador, o resto não tinha. Então, era uma grande decepção para mim e era um retrocesso, como disse, para trás. Mas entrei numa depressão e logo falei para minha esposa que, olha, aqui eu não fico. Vamos ver como. Aí chegaram meus sogros, com vai e vem, demorou. Aí nós resolvemos uns meses mais tarde. Eu falei, eu vou ficar uns 2 meses, vamos embora. Vamos achar um outro país e vamos embora. E nunca pensei em voltar para a Bélgica, apesar que estava arrependido de ter saído. Aí minha esposa ficou grávida do meu segundo filho. Então falamos, agora não vamos viajar, porque assim, deixa a criança nascer e depois vemos. Aí esperamos, ele nasceu em agosto de 52. Qual é o nome dele? Jacques. Aí falamos, vamos sair daqui, onde vamos? Vamos para o Brasil. Então já tinha conhecidos, me falaram, mas como? Não me dão um visto. Aquele problema. Então eu falo, não tem problema, você pega um visto de turista, lá existem pessoas que te legalizam, em um mês você está legalizado. Tudo bem. Pedi um visto, acontece que o Jacques tinha acho que 2 meses. Então, na hora de eu tirei um salvo-conducto, se chama em espanhol. Porque meu passaporte, que eu saí da Bélgica, já não valia nada. Então eu tirei um salvo-conduto. E quando fui pedir o visto, falei... Então, o meu filho mais velho, como era nascido na Bélgica, entrou no salvo-conduto. Agora ele, na Bolívia, falou, não, ele não pode sair, ele é cidadão boliviano. Você não pode sair com ele. Ele não é uma pessoa de outra nacionalidade. Aqui ele é considerado cidadão boliviano. Mas como eu faço? Eu quero sair.
tirou o passaporte. Então me lembro hoje, a gente encomendou um passaporte, que está até hoje comigo, e eu passo, como ele era, não podia fazer dígito na mão, veio uma pessoa em casa e digitou o pé dele. E desse jeito eu consegui o visto para cá no passaporte dele. E nós três viemos em visto, documento separado. Depois de trabalhar assim mais de um ano ou dois, saiu da época uma lei que todos podiam exigir era a primeira indenização que os alemães iriam pagar pelo uso da Estrela do Davi. Aí eu falei, eu também entrei com isso, não demorou muito e recebi, não me lembro quanto, mas na época recebi uma pequena soma de dinheiro que deu para comprar um pequeno carro usado. Isso. Eu não posso dizer que eu vivo traumas, eu não tenho traumas nenhums. Então eu nunca quis transmitir para meus filhos as minhas experiências para não criar traumas neles. Então, hoje, que eles já são mais velhos, tudo, eles às vezes sentam, pai, vá, fala esse negócio, fala isso, fala isso. Então eu fico contando aos poucos. Bar mitzvah, os meus netos, eu faço questão que fazem bar mitzvah, mas eu pessoalmente não comento muito, mas no fundo, não consigo me obrigar a acreditar muito. Eu invejo as pessoas que têm muita fé, porque é um motivo de vida. Eu não posso porque o que eu passei, todas as experiências não me ajudaram muito. A minha vida é dedicada a meus filhos e aos meus netos. Quer dizer, sem falar da minha esposa, mas a minha vida foi e é direcionada aos meus filhos e aos meus netos. Para mim, pessoalmente, não é uma experiência que a pessoa pode se orgulhar disso. Porque... mas eu acho que é uma verdade que tem que ser dita para o mundo, porque realmente aconteceu. Porque eu vejo, hoje ainda leio, falo com as pessoas, que as pessoas desconhecem e alguns dizem, não, isso é uma fantasia, não podia ter acontecido. Eu fico mais furioso de certos artigos, certas coisas, de pessoas dizem que não, isso não é verdade. Como que não é verdade? E eu sou a prova viva disso. E quer dizer, eu não sou mentiroso. Eu sei o que eu vi com meus olhos. Então, como pode vir uma pessoa e dizer, não, isso nunca existiu, então, mais pela provar, porque eu sei que cada coisa é uma história. As histórias, depois de 50 anos, de 100 anos, mudam e as pessoas interpretam elas de maneira que convém para a época. Tá certo? Que mesmo as antigas coisas, as inquisições, as guerras, são tudo interpretado depois. Então, eu quero falar que justamente tem coisa que eu vi com meus olhos e não dá para mudar. É por causa disso. Olha, as futuras gerações têm que saber que não dá
uma pessoa nasce e é aquilo que é. Não adianta renegar, como diz, o que a pessoa é. Se uma pessoa, e eu respeito todo mundo, não é porque a pessoa não é judeu que não é pessoa. A pessoa nasce, não é, a pessoa não escolhe onde nascer. Ela nasce porque nasceu. Então, se ela nasceu judeu, então é bom de ter orgulho disso e aceitar isso como uma, não sei o que dizer, como um destino que essa pessoa é e tem que transmitir, continuar transmitindo para seu povo, para outras pessoas, aquilo que ela sabe, que ela passou, tudo isso. Não? Eu nasci judeu, continuo sendo, procuro transmitir para os meus filhos, não sei. Até hoje, para os meus filhos, consegui transmitir que eles são judeus. E eu nunca me opus que meus filhos, para eles casar com quem eles quiseram. Eles, inclusive a minha nora primeira, o pai dela é judeu, a mãe é convertida. Mas ela converteu ao judaísmo, ela é judia, os meus netos são todos judeus e tudo isso. Mas eu nunca me opus porque eu considero todas as pessoas igual. Que não é porque não nasceu judeu, já não é igual. A pessoa é igual, mas procuro transmitir o que eu nasci e o que... Infelizmente, no mundo temos várias religiões, isso gera guerras, coisas, se as pessoas podiam se entender e esquecer a religião de lado e só aceitar que são seres humanos, eu acho que o mundo talvez fosse um pouco melhor. Obrigado.